Muito bem, estamos ao vivo. Vamos agora aqui convidar mais uma vez nosso amado professor Sérgio Torres. Vamos só verificar aqui o ingresso dele. Doutora Ana Cláudia, doutora Gisane, doutora Maiar. Estou vendo várias pessoas queridas aqui. Grande amigo Rodrigo Samico. Pessoas amadas, pessoas queridas aqui. Estamos só aguardando o reingresso do professor Sérgio. Aqui, pronto. Que já está aqui. Já estamos chamando aqui e já vai surgir aqui para nós. Aí, muito Ok, bem. Leandrinho. Ah, não ia perder Privilégio. isso por nada. Por nada. Estamos juntos, estamos juntos. Muito bem, professor. Pois é, eu preciso dizer, enquanto nossos amigos, nossas amigas que nos acompanham vão chegando, o seguinte: nós temos comentado que o ano de 2020, professor, ainda não começou. Mas eu preciso dizer que, olha, Rodrigo Samico, que organizou todo esse evento, nosso juiz coordenador da Escola Judicial, você preparou duas conferências, duas aulas magnas para reiniciar o ano letivo da Escola Judicial. Foi fantástico realmente poder acompanhar a exposição do professor Sérgio, a exposição da amiga querida Luciana. Foi realmente uma alegria, um privilégio, um aprendizado muito grande para mim. E eu preciso dizer depois disso que, depois dessas exposições, não há mais o que acrescentar, na verdade, na verdade. Quero tratar só de alguns pontos, alguns aspectos específicos, pontuais, mas que realmente não jamais vão chegar a essa envergadura do que acabamos de visualizar aqui, dessas duas exposições, dessas duas conferências, dessas duas aulas magnas. Então, eu quero, professor. Deste charme, desse seu show. Não, mas é o dado. Tem alguns pontos aqui para conversar. Minha perspectiva aqui, minha ideia, é tentar trazer alguns aspectos práticos, alguns aspectos que vão ser interessantes no momento em que os advogados e as advogadas estiverem conversando com seus clientes, estiverem peticionando, no momento em que nós, juízes, estivermos apreciando essas petições, quando também depois nos encontraremos, se Deus quiser, em breve, na sala de audiência, porque, professor, eu estou morrendo de saudade de fazer Saudade. audiência. E realmente faz uma falta tremenda. Mas vamos lá. Alguns pontos aqui para tratar. Considerando as demandas existentes na época do coronavírus, eu tenho um palpite de qual tende a ser o tipo de ação mais frequente que vamos encontrar em mesa de audiência. Alegação de coação para subscrição do acordo individual de redução de salário e de jornada. Além dessa, é bem possível que esses pedidos relativos à indenização por dano moral, em questões concernentes à saúde e segurança do trabalho, também sejam bastante frequentes. Teremos também, o amigo Rodrigo Samico já tinha me avisado, vamos ter um seminário sobre saúde e segurança do trabalho, tratando as questões do coronavírus, já está em organização, aguardem que vai acontecer, mas um dos temas será realmente essa questão da alegação de coação. E aqui é preciso estabelecer algumas premissas, alguns pressupostos importantes. Primeiro, a coação precisa ser bem compreendida. Coação é um instituto do direito civil, previsto no Código Civil, entre os artigos 151 e 155, e traz aquela ideia de um sujeito, de uma pessoa que foi compelida contra a sua vontade à celebração de um negócio jurídico de modo violento. Houve uma violência para que essa pessoa fosse levada a celebrar, a participar, a pactuar desse negócio, do qual ela realmente não gostaria. Essa violência pode ser de duas naturezas. Pode ser uma violência física, e aqui nós temos a coação física, também conhecida como vis absoluta, ou a coação moral, conhecida como vis compulsiva. Em todo caso, o que importa é, houve um elemento de violência, de imposição, que leva esse sujeito a celebrar um negócio jurídico que ele não pretendia celebrar. Tratando-se aqui de um vício do negócio jurídico, jamais, jamais é possível presumir a coação. Coação é um instituto que demanda alegação e prova. A coação em sentido técnico, em sentido estrito. Nessa mesma linha, tem se manifestado o Tribunal Superior do Trabalho. Vale recordar
da súmula 342 do TST, que trata de outra matéria, não essa aqui, trata de descontos, aqueles descontos concernentes a benefícios obtidos pelo trabalhador ou pela sua família. Em todos os casos, o TST nos indica, não é possível presumir a coação. Coação é elemento que demanda prova. Daí a importância, daí a relevância de tentar o advogado, trazer meios que demonstrem essa situação. Claro, eu tenho consciência de que nem sempre vai ser simples produzir isso e que às vezes será prova diabólica demonstrar isso. Mas lembrem que a prova não é apenas aquela documental, testemunhal, que resolve de maneira cabal a questão, mas também a prova indiciária. É possível que haja ali limites e elementos que nos levem à demonstração nesse aspecto. Mas me parece que é possível ir além da exploração da alegação de coação. Talvez por conta da influência dessa súmula 342, no direito do trabalho nós estamos muito acostumados a mencionar a coação, mas não a referir outros vícios de vontade. Mas é possível aqui sim tratar e trabalhar outros vícios de vontade. Podemos pensar no dolo, por exemplo. Dolo que é aquela situação em que alguém, por um ardil, um expediente malicioso, um artifício, cria em outra pessoa uma compreensão equivocada da realidade. Podemos dizer aqui, brincando com as categorias jurídicas, que o dolo é o erro induzido por terceiro. É o erro que é motivado por ação de outra pessoa. Uma percepção equivocada da realidade em razão da atuação de outra pessoa. Aqui podemos pensar, por exemplo, na situação, o empregador apresenta formulários aos seus funcionários para esse tipo de pactuação de redução de salário e de jornada, indica que aquele formulário vai ser para redução de 25%, menciona isso, mas na verdade aquele documento se refere a uma redução de 50% e ali o trabalhador, por uma situação de pressa, de necessidade de solucionar aquela situação, acaba vindo a assinar esse documento. Podemos sim trabalhar aqui a questão do dolo. Tema delicadíssimo será a alegação de lesão. Aqui me parece que teremos um desafio. A situação em que o sujeito, pensando nessa nossa realidade, vai celebrar o negócio jurídico por uma necessidade econômica. Aqui realmente eu acho, professor, que esse vai ser o nosso grande desafio, a apreciação sobre a ótica da lesão. Mas, tanto sobre a perspectiva da coação quanto do dolo, podemos ter muitas discussões aqui interessantes. Outro aspecto que merece a nossa atenção. E aí, uma crítica e, ao mesmo tempo, uma ponderação. É importante observar que a redação dessas medidas provisórias, nessa época de crise, de emergência, não é das melhores. A técnica legislativa observada aqui não é realmente das mais sofisticadas, das mais refinadas. E isso é compreensível. É o ideal? Obviamente não, mas a gente entende que é uma situação de emergência, que é uma pressa e tal. Talvez o que seria o mundo ideal, que antes dessas medidas serem editadas, houvesse o contato com os especialistas na área, com pessoas com grande experiência, para que pudesse fazer os ajustes. Mas a gente entende que no momento de emergência vai acabar saindo ali um escorregão ou outro, um deslize ou outro, acontece. Eu quero falar de um desses deslizes. A situação do aposentado que volta a trabalhar. Sabemos que é plenamente possível que um trabalhador aposentado pelo regime geral seja também empregado, que continue trabalhando ou que seja contratado novamente. Muito bem. O que prevê a medida provisória, a 936, que haverá a concessão do BEPER para os trabalhadores em geral, aquele benefício emergencial para os trabalhadores em geral, e são estabelecidas algumas exceções. Por exemplo, quem ocupa emprego público ou cargo público, e também aquele que recebe benefício de prestação continuada da Previdência Social, que é justamente a situação do trabalhador aposentado. Então, aqui temos uma primeira premissa importante. O trabalhador aposentado vai poder celebrar esse negócio jurídico de redução de salário e de jornada, mas não vai receber esse benefício. A ideia aqui é que ele já teria uma fonte de renda que asseguraria, que permitiria a sobrevivência dele. Questionável, sem dúvida alguma, especialmente se o vínculo de emprego atual permitir que ele obtenha uma proporção, uma extensão de montante financeiro muito superior do que aquele da aposentadoria. Aqui realmente vai haver uma situação muito grave de redução da condição financeira das pessoas. Mas essa foi a lógica do legislador anômalo do Poder Executivo ao editar a medida provisória. A questão, e aqui é o ponto que eu chamo a atenção para a dificuldade na técnica legislativa, é que lá no artigo 10 da MP 936,
nós temos a seguinte previsão, que terão garantia provisória de emprego aqueles trabalhadores que forem beneficiários do BEPER. E aí podemos chegar à seguinte e preocupante conclusão. Se é assim, parece, então, a partir da leitura apenas do artigo 10 do MP, que o trabalhador que está aposentado, mas que permanece em vínculo empregatício, ou que foi contratado, novamente para outro vínculo empregatício, não teria direito à garantia de emprego. O que é a interpretação que causa perplexidade. Não parece fazer sentido essa exclusão. E aí eu posso dizer, de fato, não faz sentido essa exclusão e não foi isso o pretendido pelo Poder Executivo. Aqui, professor, se me permite, uma sugestão para todos aqueles que nos acompanham. Leiam a exposição de motivos de cada uma dessas medidas provisórias. Vocês vão encontrar lá muitos elementos importantes, muitos elementos que auxiliam, iluminam a interpretação dessas normas. E por que eu digo isso em relação a esse ponto? Porque nós temos na exposição de motivos a indicação clara de que a ideia é garantia de emprego para todos aqueles que sofrerem redução de salário e de jornada, e não apenas para aqueles que serão beneficiários do BEPER. Esse recorte, essa exclusão do aposentado, simplesmente não encontra fundamento na lógica que motivou a edição da medida provisória, que inclusive é orientada pela diretriz de preservação dos empregos. Não faria sentido aqui, se trataria realmente de uma antinomia jurídica, admitir a possibilidade de exclusão desse trabalhador aposentado. Então, quando fizermos a leitura do artigo 10 da medida provisória, vale lembrar que ele também é aplicável para esse trabalhador aposentado, esse aposentado que continua empregado ou que se empregou depois da aposentadoria. Não há dúvida de que ele também é beneficiário dessa garantia de emprego. Então, esse é um ponto importante. Outro aspecto relevante, e aqui, professor, já tocando no direito processual e me arriscando aqui a receber um puxão de orelha, que é o seguinte, nós já vemos aqui na leitura da medida provisória que o empregador tem um importantíssimo dever, alguns, mas um deles nos interessa mais de perto agora, que é a informação ao Ministério da Economia, por meio do empregador Hélio, a respeito da celebração desse acordo individual de redução de jornada e de salário. E temos a previsão de que essa informação deve ser prestada em 10 dias contados da celebração. Se o empregador não fizer isso, ele arcará com uma grave, uma séria consequência, que é ele deve ser responsabilizado pelo pagamento dos valores e pelos recolhimentos da contribuição previdenciária desse período. O que, se pararmos para pensar aqui, abrindo parênteses, nada mais é do que a aplicação de uma regra de responsabilidade civil. A ideia de restituição integral. Se você causou dano, você precisa repará-lo. Mas voltando aqui ao ponto que nos interessa. Muito bem, então esse empregador vai ser responsabilizado durante esse período. A partir do momento em que ele informar, aí sim, passa a haver o pagamento do BEPER e haverá a liberação em relação a isso. Mas a questão é, temos 2 cenários possíveis de problemas. Primeiro cenário, o empregador presta alguma informação equivocada que inviabiliza o recebimento, a percepção desse benefício de emergência. Então, o trabalhador se vê nessa contingência e precisa ajuizar uma ação. A questão é, qual é o juízo competente em relação a essa matéria? E outra hipótese, se o trabalhador celebrou esse acordo individual, o empregador realizou essa obrigação dele, cumpriu a obrigação de prestar as informações, mas o governo, por uma situação de deficiência de cadastro, uma dificuldade do sistema, enfim, acaba não conseguindo realizar esse pagamento. Então, o trabalhador fica sem essa fonte de renda, essa fonte de sustento. A indagação é, diante dessa hipótese, qual o juízo competente para conhecer de eventual ação aqui? Eu conversei com o querido amigo Matheus Rezende, a respeito dessa temática. Temos posições divergentes, mas decorrentes de pressupostos que adotamos. Talvez o professor Matheus, por ser realmente um processualista assim, dos mais valorosos que temos no Brasil, tenha um apego talvez maior a uma questão técnica, a qual talvez, nesse ponto específico, eu não me filie tanto, considerando uma perspectiva de leitura que faço do artigo 114 da Constituição. A minha lógica é, tudo que diz respeito ao mundo do trabalho é da competência da Justiça do Trabalho. A matéria que for, se toca o mundo do trabalho, isso é o suficiente para trazer para nós. Por um motivo simples, somos o ramo especializado do judiciário. Nós conhecemos, e aqui não vai
nenhum aspecto de vaidade, de orgulho, de prepotência, mas o dado é, nós somos os especialistas, assim como existe especialidade na medicina, existe também no direito, nós somos os profissionais mais gabaritados e mais preparados para lidar com questões, com conflitos das relações sociais do mundo do trabalho. Isso é matéria típica própria da nossa competência. Então, tudo que toca no trabalho, na minha visão, é competência nossa. Então, na minha perspectiva, o 114 autorizaria tanto essa ação em face do empregador, quanto, eventualmente, a ação em face da União, porque não houve informação adequada, por um motivo simples. Artigo 114, isso decorre da relação de trabalho, viria para a competência do trabalho. Sei, entretanto, que há a doutrina e a jurisprudência prevalecente, inclusive, no sentido oposto, não em relação ao BEPER, que é um tema que surge agora, mas em questões relativas, por exemplo, a seguro-desemprego e FGTS. Tenho consciência disso, mas aqui a minha perspectiva é muito mais de reconhecimento da relevância do justiça do trabalho e da interpretação que eu extraio do artigo 114. Não é falta de consideração normas processuais, não. Talvez seja excesso de consideração ou consideração adequada à justiça do trabalho. Não que a outra seja inadequada, são perspectivas diferentes a respeito do mesmo problema. Mas debati muito isso com o Matheus, ele quase me convenceu, porque a argumentação realmente é muito boa, mas eu mantenho, talvez por uma questão de coração, a perspectiva da nossa competência. Mas já que, aos que nos acompanham, digo que isso não é pacífico e que é majoritário, na verdade, outra perspectiva, a perspectiva de que não seria da nossa competência a ação em face da União. Há outro ponto importante aqui que precisamos trabalhar. Claro, pode. Só você continuar, posso fazer só um parênteses aqui, certo? Eu, como processualista, né, tenho uma linha de raciocínio que nem sempre guarda sintonia com minha linha de raciocínio enquanto magistrado. Né? Eu consigo diferenciar, né? Especialmente como juiz do trabalho. A minha postura inicial como juiz do trabalho, e essa questão eu estou considerando agora, que você levantou, eu não tive tempo para refletir. Mas eu também não vi ninguém tratando isso. Mas minha postura inicial, como juiz do trabalho, em relação à competência, eu quero ser guloso. Eu prefiro ser guloso. Eu prefiro interpretar que é minha competência, até eventualmente, né, o STJ ou o STF estabelecer que eu não sou. Exatamente. E seu raciocínio é que nós temos competência não apenas para as ações oriundas do elo de emprego, que é o inciso primeiro, mas também para as decorrentes, no inciso sexto. Então, esse raciocínio seu é o que eu prefiro adotar em princípio. Não fiz uma análise mais profunda, mas eu, como juiz do trabalho, adotaria a posição, né, ao seu lado. Então, estou maravilhosamente acompanhado aqui. Agora sim, eu posso ostentar, porque estou muito bem acompanhado agora. Agora estou em paz de espírito. Realmente. E eu posso fazer um gracejo, professor, se me permite, que nós temos que ser gulosos mesmo na justiça do trabalho. Aqui a ideia é que a justiça do trabalho, minhas amigas e meus amigos, é a justiça feliz, é a justiça que não faz dieta. Nós somos gulosos mesmo, a ideia aqui. Nós precisamos atrair para nós as competências. É do mundo do trabalho, é nosso. Vi aqui uma querida amiga falando que é tudo nosso, exatamente, é tudo nosso. Maravilha. Outro ponto de angústia na MP 936 diz respeito a essa questão da redução da jornada. Há um aspecto interessante aqui, que é o seguinte: a MP fala apenas de redução de jornada, não de carga horária. Qual a relevância disso? E aqui para pensarmos, para que possamos construir coletivamente. É possível que, em vez de reduzir a duração diária do trabalho, a jornada, o empregador opte por não convocar o trabalhador em alguns dias da semana, por exemplo, na terça e quinta ele não teria que prestar serviços, reduziria sua carga horária semanal de trabalho. É possível isso? Não é? Vamos lá, qual é a perspectiva aqui que eu tento construir, mas com a humildade de saber que estamos ainda em fase de estabelecimento de balizas de interpretação. Dizendo o seguinte: a MP realmente fala jornada. Se considerarmos uma perspectiva técnica, jornada é duração diária do trabalho, necessariamente. Jornada não surge no nosso vocabulário à toa. Vem de giorno, dia, a ideia de que é justamente a prestação de serviços durante um dia.
Por isso que não faz sentido, embora na prática acabemos utilizando, mencionar jornada semanal. Trata-se de uma contradição em termos. Não é possível haver uma jornada semanal, se é jornada de duração diária. Da mesma forma, não faz sentido falar de jornada diária, porque isso é um pleonasmo. Então, aqui é um aspecto que deve ser destacado. Mas, admito que na prática a gente acaba utilizando num sentido ou no outro, sem maior apego em relação a isso. E me parece que essa foi a visão do legislador anômalo aqui. A ideia de que não seria um apego técnico, mesmo porque já vimos que a MP muitas vezes não teve esse cuidado, até pela dificuldade do tempo, de elaboração, maior elaboração em relação a isso. Então, me parece que quando a MP de jornada abrange carga horária de forma geral. Seria possível, então, a redução de dias de trabalho, também estaria contemplado. E aí seria necessário fazer aquela proporção 25, 50, 70, ou, por negociação coletiva, percentuais intermediários. Outro aspecto, e aqui realmente um conjunto de abacaxis para irmos descascando juntos. Artigo 62 da CLT. Vamos tentar aqui construir. 62. Aquele dispositivo seletista que exclui alguns sujeitos em razão de circunstâncias peculiares do regime de duração do trabalho previsto na nossa consolidação. É compatível redução de salário de jornada com os trabalhadores que estão enquadrados no 62, isto é, o externo, o exercício de cargo de confiança e agora o teletrabalhador? Me parece que não, por uma questão lógica. Entretanto, preciso sublinhar aqui que há importantes autores sustentando a possibilidade dessa redução também em relação a eles. Mas, honestamente, do fundo do coração, com muita verdade, não consigo visualizar uma compatibilidade. Não é nem uma questão de direito. Antes disso, é uma questão de lógica. Se não é viável, se não é possível esse controle de jornada, não há como fazer essa redução. Não é juridicamente e logicamente viável. Pode-se objetar em relação a essa afirmação, mas o trabalhador poderia prestar serviço sem menor extensão, produzir menos. Eu tenho dificuldade em relação a essa alegação. A alegação de quem sustenta que o trabalhador estaria agora prestando serviço em menor quantidade nesse período de pandemia. Eu não posso estabelecer essa premissa de maneira absoluta. Há alguns trabalhadores que estão prestando seu serviço muito mais, que estão trabalhando muito mais, em carga muito mais intensa do que antes. Talvez uma pessoa numa função de confiança agora esteja às voltas, à beira de um ataque cardíaco, para conseguir solucionar todas as demandas que tem recebido nesse período. Então, não me parece ser possível estabelecer a premissa de que estamos trabalhando menos agora. Acho que todos nós, na verdade, estamos trabalhando muito mais agora. É a sensação, às vezes, que nós temos tido. Então, esse é um aspecto importante. Então, não consigo vislumbrar essa doutora Patrícia Trajano trabalhando ainda mais do que já trabalha, e aqui eu testifico da dedicação, do empenho, da diligência da doutora Patrícia nas suas atividades. Estamos todos trabalhando, de fato, muito mais do que antes. E aí o ponto, não me parece ser compatível essa aplicação do dispositivo, essa aplicação desse núcleo do instituto. E eu tenho aqui que fazer um alerta. Acho que há um risco de quando houver o retorno de atividades, se esse trabalhador ingressar na Justiça do Trabalho, poderá, não é garantia, claro, mas poderá ter sucesso, eventualmente, em uma ação trabalhista postulando horas extras, com o seguinte argumento simples. Bom, ele controlava a minha jornada. Se controlava minha jornada durante a pandemia, é porque era plenamente possível controlar antes e controlar depois. Então, o empregador que ingenuamente celebrar esse acordo aqui pode, talvez, correr o risco de sofrer uma condenação. Aqui, claro, não é uma questão fechada, mas é um ponto que vai depender, inclusive, da produção probatória que for realizada no processo. Professor Sérgio, quer comentar algum ponto em relação a isso? Excelentes suas ponderações. Eu tive uma pergunta feita a mim numa live semelhante. Aí eu digo, olha, é extremamente complexo sob o ponto de vista prático, né? E eu nem tinha levado em consideração algo que você mencionou e que eu agora, eu posso até ser chamado para ser testemunha técnica e confirmar que vocês trabalham muito mais dessa forma que nós estamos trabalhando agora do que na forma normal. Pelo menos assim, eu continuo exercendo minhas funções como professor universitário
E realmente a quantidade de tempo que está exigindo de mim para preparar as aulas e ministrar as aulas é muito, mas muito superior. E adaptar a esses novos mecanismos, né? Adaptar esses novos mecanismos de informática. Perfeito. Então, eu vejo uma dificuldade prática. Agora, tudo depende do caso concreto, eu acho. Em tese, vamos imaginar uma situação de determinado empresário que fez isso para os empregados que trabalham internamente e também em relação aos que trabalham externamente se encontram na situação na qual, veja, se não houver adoção de uma forma uniforme, então esses eu vou ter que desligar, porque não podem ser submetidos. De repente, numa situação assim, adotar uma série de cautelas e não apenas adotando o meio, mas materializando ele na prática com uma redução proporcional, talvez seja possível, então, entender como válido. Mas vai depender muito do caso concreto. Muito das peculiaridades do caso concreto. Concordo plenamente e já visualizei aqui 2 intervenções de pessoas muito queridas, muito amadas. Doutor Eneida aqui nos trazendo perfeito. A negociação coletiva pode prever isso, perfeito, doutor Eneida. Pode sim, com certeza, não há dúvida. Regulamentar esses pontos, aí vai ser uma baliza importante, um norte importante. Concordo plenamente com a doutora. E o queridíssimo amigo Agenor, falando, Agenor, eu não mencionei isso porque eu estou refletindo ainda sobre isso. Ele fala o seguinte: é possível, em relação a quem está no 62, se a redução não for de jornada, mas de dias de trabalho. Pode ser interessante pensar nessa ótica. Estou pensando a respeito disso. Sou simpático à ideia. Estou pensando, não trouxe para cá porque não tenho uma opinião mais fechada. Preciso estudar, realmente parar, pensar na lógica do 62, revisitar os clássicos para conseguir formar uma opinião. Vão surgir dezenas de hipóteses em casos concretos. Nós vamos visualizar de tudo, Leandro, eu tenho certeza. Em alguns eu consigo ver viabilidade, mas vai depender muito das peculiaridades do caso concreto, muito mesmo. Eu concordo plenamente. Outra indagação que eu tenho recebido, professor, é o seguinte: é possível fracionar essas medidas, redução de jornada de salário e suspensão do contrato, dando um espaçamento entre elas, isto é, fazer 30 dias de redução de jornada de salário, se as coisas melhorarem, se houver, por exemplo, retirada de um decreto, volta à atividade normal, aí dali a um tempo faz de novo a suspensão, ou depois faz uma redução, é possível fazer isso? Ou, a partir do primeiro momento, já conta os 90 dias, que é o marco total, geral, em relação a essas medidas, né? 60 da suspensão e 90 da redução do salário da jornada, como é que funciona isso exatamente? Conversei a respeito desse tema com o Matheus, inclusive na live que fizemos. É uma questão extremamente instigante. Minha perspectiva a respeito desse tema, que o legislador permitiu 90 dias no total para o uso dessas medidas, sendo 60 no máximo de suspensão, 90 no máximo de redução de salário e de jornada, sendo que o somatório não pode ultrapassar 90. Me parece que, considerando a situação de incerteza diante da qual nós estamos, a ideia de preservar os empregos e o reconhecimento humilde da humanidade que estamos diante do desconhecido, que a lógica que deve orientar aqui é a seguinte: durante o estado de calamidade, que vai até 31 de dezembro, conforme previsto no decreto a respeito do tema, é possível a adoção dessas medidas, desde que, nesse período todo, se esteja observado o período de 90 dias, esse marco geral, total de 90 dias. Então, na minha ótica, dá para fazer esse espaçamento. A discussão seria, é um cronômetro, é um marcador, isto é, ligou, vai continuar correndo, bateu 90 dias, acabou, não pode fazer mais nada, ou é possível dar espaçamento? Me parece que é possível dar espaçamento, seguindo a lógica da MP anterior, 927, e a constatação de que realmente é a situação que nós vamos descobrindo com o passar do tempo. Mas aqui a doutora Martina pondera que há quem entenda que não é possível isso. De fato, estamos aqui tentando construir. Esse é o momento em que cravar respostas definitivas é muito perigoso. E aí eu preciso dizer, seguindo justamente a diretriz que o professor Sérgio nos trouxe logo no início da nossa conversa, nós precisamos partir da premissa da boa-fé. Nesse momento, a amplíssima maioria de empregadores, de trabalhadores, vai tentar acertar. A amplíssima maioria dos advogados, dos juízes, vai tentar acertar. Vai tentar fazer o que é correto, o que é adequado, de boa fé, de maneira
proba de maneira diligente, com cuidado, com preocupação em servir as pessoas e fazer as coisas de forma justa. Então, acho que vamos ter, nesse retorno às atividades, a necessidade de muita tolerância, assim, uma interpretação muito serena, muito tolerante. Cravar de forma definitiva muitas questões, eu acho que é difícil. Vamos ter que ter um juízo de tolerância, de ponderação, sem dúvida alguma. E vamos construindo com o passar do tempo. E aqui eu sei que para a advocacia é muito mais dramático isso. Porque nós, magistrados e magistradas, estamos, em relação a esse ponto específico, na confortável posição de somente receber depois a situação. De tentar resolver o negócio meses depois que o negócio surge, ou semanas depois que a situação foi problemática. O advogado, invocando aquela lição clássica, é o primeiro juiz da causa. E não pode se evadir diante do seu cliente de dar uma resposta. Compartilho, me solidarizo em relação a essa angústia. Mas acho que nosso norte tem que ser realmente bom senso, serenidade e presunção de boa-fé das pessoas. Dois últimos tópicos para encerrar. É possível cobrar para o sindicato cobrar para fazer a negociação coletiva ou para ratificar o acordo individual? De forma alguma, isso não é possível. Para além de uma questão ética, aqui eu trago de novo as lições que foram magistralmente assentadas por nossa amiga Luciana Conforte, em relação das convenções fundamentais da OIT. A Convenção 98 da OIT proscreve, veda, proíbe que o sindicato seja custeado, financiado de qualquer forma pelo empregador. Esse financiamento patronal em relação ao sindicato dos trabalhadores é ilícito, é irregular, completamente inadequado. Não cabe a cobrança. Então, para além de ser uma questão ética, é uma questão jurídica. No plano internacional e internalizado pelo Brasil, a Convenção 98 foi ratificada nas convenções fundamentais, há essa proibição e podemos pensar num diálogo de fontes, trazer também o Código Civil, artigo 187 do Código Civil. Isso é uma hipótese clara, típica, evidente de abuso de direito. Não há dúvida alguma que é abuso de direito. Alguém pondera aqui. Mas, de fato, eles estão cobrando. Perfeito. E isso vai me permitir dialogar, perfeito no sentido de que eu sei que isso está acontecendo, então perfeita prática. Dialogar em relação ao nosso último ponto. O doutor Leonardo Camelo, gentilmente aqui no início da live, me instigou a comentar a respeito da medida liminar, para dizer o que eu achava da medida liminar. Fico numa posição delicada do ponto de vista da Loman, porque eu não posso fazer valoração a respeito de decisão judicial. Mas aqui a ideia que eu quero trazer é construir com a advocacia, com os colegas magistrados e magistradas, a seguinte ideia. Aqui menos o juiz e muito mais o estudante de direito que continua aprendendo sempre, se dedicando para tentar compreender melhor. A liminar foi objeto de muitas críticas nesse período. Eu acho, muito honestamente, que parcela considerável dessas críticas foi injusta. Eu entendo as dificuldades práticas para realizar esses negócios jurídicos, para conseguir esse contato com o sindicato. Mas me deem um voto de confiança, me deem alguns instantes para que eu possa tentar expor e esclarecer essa ideia. Me parece que a liminar do ministro Lewandowski adota alguns pressupostos de teoria do negócio jurídico que são essenciais, são conceitos, categorias essenciais, que não estão explicitados na decisão, mas que quando você lê tanto a decisão liminar quanto a decisão dos embargos de declaração, a única conclusão possível é que aqueles elementos, aquelas categorias, estão lá presentes de maneira muito clara, muito evidente. E aqui me permito, brevíssimo parênteses, eu não é com o propósito de defender nem a figura pública, nem a decisão em si, até porque, dois motivos, ele não precisa ser defendido, e quem sou eu para defender quem quer que seja. Mas o ministro Lewandowski tem décadas de serviço ao Poder Judiciário. Tem décadas no magistério jurídico, ele leciona na USP. É uma das melhores, talvez a melhor, faculdade de Direito do Brasil. Então, indicar que haveria ali um desconhecimento, ignorância, me parece ser algo que realmente não corresponde, não tem como corresponder à realidade. É claro que essas categorias jurídicas estão presentes ali. É óbvio que eu tenho conhecimento disso, é óbvio, evidente. Qual a minha perspectiva? O que é que eu acredito aqui? A seguinte ideia.
no direito civil, e aqui vamos, professor, brincar com o direito civil, esquecer direito do trabalho durante um instante. Vamos voltar ao direito civil, nossa raiz, nossa base, de onde viemos, de onde nos projetamos como direito do trabalho. O direito civil nos ensina o seguinte, especificamente a teoria do negócio jurídico. Existe uma figura jurídica denominada de legitimação. Há quem chame de legitimidade, também pode chamar assim. Legitimação é a dicção utilizada por Pontes de Miranda, por Orlando Gomes, eu prefiro adotar essa perspectiva. Qual é a ideia? O ordenamento jurídico, como regra, atribui ao titular do direito a aptidão para dispor a respeito desse direito. Essa é a regra geral. Mas é possível que esse mesmo ordenamento, em situações excepcionais, atribua a um terceiro o poder de dispor sobre determinado direito. Então você vai ter aqui alguém que não é titular do direito, trazendo, trabalhando, dispondo mesmo acerca desse direito. Isso ocorre no direito civil em diversas circunstâncias. O que me parece aqui é que a legislação ordinária e a Constituição, inequivocamente, estabelecem o sindicato como ente legitimado para a negociação coletiva, especialmente aquela que diz respeito à redução de salário e de jornada. E eu uso aqui legitimado, não em sentido filosófico, nem sociológico, pensando aqui numa lógica weberiana de legitimação, mas em sentido jurídico mesmo, na teoria do negócio jurídico. É o ente que recebeu do ordenamento jurídico, foi investido da legitimação para dispor a respeito daqueles direitos. Muito bem. Quando um negócio jurídico é praticado sem a presença do sujeito legitimado, algumas consequências são possíveis. Aqui é uma questão que é opção legislativa, é o legislador que vai estabelecer. Pode ir desde a invalidade, seja nulidade, a invalidade absoluta, ou anulabilidade, a nulidade relativa, ou até a síntese e ineficácia. Orlando Gomes nos ensina, na introdução de direito civil, que, em regra, a ausência de legitimação é uma causa de invalidade relativa, de anulabilidade. Se é assim, se não é causa de nulidade absoluta, é possível que esse vício, esse defeito seja suprido. E ensina a doutrina tradicional, aqui pensando especialmente em Pontes de Miranda, que existe uma figura jurídica perfeita para isso, que se denomina ratificação. O ministro Lewandowski fala de convalidação da liminar. A lógica é a mesma. Pontes de Miranda faz uma pequena distinção entre convalidação e ratificação, mas ele próprio, Pontes, admite que é possível intercambiar o uso dessas expressões. Qual o ponto aqui? Quando é celebrado um negócio jurídico sem o ente legitimado, é possível que, posteriormente, esse legitimado compareça ratificando esse ato e, então, esse será completamente válido. O aspecto importante aqui, os aspectos importantes. Primeiro, ratificação, nos ensina Pontes, pode ser expressa ou tácita. Daí a liminar mencionar a questão da inércia do sindicato. Não foi à toa. Foi porque a figura da ratificação comporta também a modalidade tácita, o conhecer e o não agir. E outro aspecto relevante, a ratificação é um instituto jurídico dotado de retroeficácia. Isto é, ele produz efeitos ex nunc para o passado. Ele convalida, ele faz florescer do ponto de vista da validade e aqui também da eficácia, tudo aquilo que aconteceu no momento anterior. Por isso, minhas amigas e meus amigos, é que a decisão de embargos de declaração não foi no sentido de prover os embargos, mas apenas de prestar esclarecimentos, porque essa mesma lógica já estava presente na liminar, que é o sindicato vai depois comparecer, podendo ratificar, mas o acordo individual que estava feito antes vale e produz eficácia desde logo. Qual é a relevância disso? Que não estamos diante da figura do ato jurídico complexo. Você não precisa da manifestação do sindicato para formar o ato jurídico, porque se fosse este o caso, só a partir daqui, da manifestação sindical, é que o ato poderia produzir efeitos, porque ele só existiria a partir daqui. Também não estamos diante de uma condição suspensiva, caso em que também a eficácia estaria condicionada ao advento da manifestação sindical, mas de uma hipótese típica, clara, inequívoca de ratificação. Os efeitos vão ter retroeficácia, né? Vai haver retroeficácia em relação a esse ato, e aquilo que foi praticado no passado está validado, está ok, está perfeito, não há motivo para angústias em relação a isso. É claro, a partir daí, quando o sindicato aparece e comparece, o que vai acontecer é uma porta aberta para algumas possibilidades. Primeira possibilidade, ele pode simplesmente ratificar. Nada impede isso. A liminar fala de convalidação. A ideia é essa, a lógica é essa, primeiro dado. Então, se ele ratificar, os efeitos
vai haver ali a retroeficácia e isso tudo está solucionado. Ele pode, por outro lado, se manter inerte, se manter em silêncio. E aí, da mesma forma, temos a figura da ratificação tácita. Tenho visto críticas em relação ao fato de o ministro não ter fixado um prazo aqui. Compreendo as críticas, me solidarizo, tenho consciência de que é uma questão social muito grave, mas a culpa aqui não é da liminar. A culpa é do nosso sistema de maneira geral. Sabe por quê? Negociação coletiva não tem prazo. Se o ministro tivesse fixado um prazo aqui, aí sim ele teria sido ativista. Aí sim haveria ativismo judicial, porque não existe um direito coletivo brasileiro e internacional prazo para negociação coletiva. O que existe, dever de negociar, obrigatoriedade de negociar. Convenções 87 e 98 da Organização Internacional do Trabalho. Os entes precisam comparecer à mesa de negociação e discutir e trabalhar aquelas questões. Mas, enfim, não se manifestou. Vamos pensar que em um tempo razoável de alguns dias, podemos pensar na ratificação tácita desse negócio jurídico. Claro, visualizando com muita prudência, com muita serenidade essa questão. Outra hipótese, é possível também que o sindicato, a partir dali, assuma a negociação coletiva para que aquele negócio jurídico seja estabelecido em novas bases, ajustando o passado e regulando o futuro. Plenamente possível, nada impede isso. Eu sei que, em relação ao passado, pode gerar alguma perplexidade, mas esse espanto, esse assombro não deve existir. E eu peço que se recordem da lei de greve. Lembrem que a lei de greve possui um dispositivo específico em relação a essa mesma lógica, esse mesmo tema, que é encerrado, ou melhor, no momento final da greve, quando há celebração de acordo coletivo, convenção coletiva, ou proferido um laudo arbitral ou uma sentença normativa, qualquer uma dessas fontes do direito precisa regular o período em que houve paralisação dos serviços. Essas fontes todas regulam o passado. Então não há nada de novo, nada de espantoso aqui em relação a isso. É possível, agora, claro, deve o sindicato prestigiar a boa-fé das partes naquele contrato individual e tentar, dentro do possível, manter aquele negócio jurídico. Então, essa é uma terceira possibilidade. Outra situação é o sindicato se negar a negociar, simplesmente. Negativo total. Diz, não aceito o acordo, não aceito esse acordo individual e não vou negociar. Ou exijo o pagamento de uma contribuição para negociar. Ou não vou negociar e não apresento nenhuma contraproposta para, de fato, sentar na mesa de negociação. Isso, minhas amigas e meus amigos, é uma angústia prática enorme que nós vamos ter que superar e vamos ter que solucionar, sim, também do ponto de vista jurídico. E, na verdade, a jurisprudência do TST já solucionou essa questão, embora a partir de outra ótica, de outra perspectiva. A recusa caprichosa, a negativa caprichosa a negociar ou abusiva com a cobrança de valores, de taxas, ou sem oferecimento de qualquer contraproposta, é tida como um ato de ratificação daquele negócio. Simples assim. Trata-se de hipótese de abuso de direito e nós vemos essa mesma lógica sendo aplicada pelo TST em relação ao dissídio coletivo. A ideia é que há necessidade de comum acordo para a deflagração do dissídio coletivo, mas se a recusa for caprichosa, abusiva, vazia, é possível sim a instauração desse dissídio coletivo da mesma forma, entendendo que está suprido por um acordo. A lógica aqui que nós temos que perceber deve seguir essa mesma perspectiva. Por isso, a amiga, e agora eu já não me recordo o nome, me perdoe, a amiga que falou, mas os sindicatos estão cobrando. Qual o procedimento a fazer aqui? Aqui pensando na prática, saindo do mundo das ideias e solucionando problemas práticos que nós temos aqui. Aqui nós precisamos ter a percepção de que o direito existe para que nós tenhamos um ferramental, um instrumental teórico, vasto, robusto, para resolver questões e problemas práticos. Sem teoria sólida, nós não conseguimos resolver a vida real. E estamos aqui para servir as pessoas na vida real a partir do conhecimento e da formação sólida. Essa é a ideia. Se houver, então, uma recusa caprichosa, uma negativa ou cobrança de uma taxa, nós precisamos caminhar para algo que os advogados e as advogadas dominam como ninguém. Prova. Oriente seu cliente para que ele procure se documentar. Ou o próprio advogado liga para o sindicato, ou manda um e-mail. Todos nós temos visto a circulação de e-mails de sindicatos informando, não sei se reais ou não, mas estão circulando por aí. Sindicatos cobrando valores para fazer essa negociação. Documente-se.
documente-se, faça o acordo individual, informe o Ministério da Economia, informe o sindicato, comunique para que, se ele desejar, compareça à negociação. E aí se documente. Se posteriormente o trabalhador ajuizar a reclamação trabalhista ou o sindicato vier atuar para obter a anulação desse negócio jurídico, apresente no processo isso. Simples assim. E aqui eu preciso dizer, simples assim mesmo. A prática precisa ser orientada por uma doutrina bem fixada, bem estabelecida. A recusa abusiva ou caprichosa não produz efeitos jurídicos. Ou então, ligue para o sindicato e grave a ligação. Aqui a jurisprudência sedimentada do Supremo, no sentido de que não vai haver não é prova ilícita ou ilegal aqui. Não se trata de uma perspectiva de invalidade ou irregularidade dessa prova. Liga para o sindicato, grava aquela ligação em que a indicação de que há necessidade de valores e, ok, se documenta. Não há como ter uma conversa presencial hoje, porque essa reunião presencial com o sindicato não dá para acontecer pelo isolamento social. Mas mesmo assim daria para gravar as coisas presencialmente. E a outra hipótese, que eu sei que tem angustiado muitos colegas advogados e advogadas, que eu não estou encontrando o sindicato. Perfeito. O que deve ser feito? Vai se buscar na internet, pelo amor de Deus, é o meio fácil, é o meio à disposição de todos. Qual é o ente sindical representativo daquela categoria? Site do antigo Ministério do Trabalho, agora Secretaria, tem também como você conseguir encontrar esses elementos. Ou pesquisa no Google ou vai no site da Secretaria do Trabalho e Previdência. Dá para conseguir visualizar essas hipóteses. Se não existe sindicato, ou se o sindicato não tem nenhuma forma de contato, não tem um telefone, não tem um site, ou no sindicato, no site, tem apenas aquela caixinha Fale Conosco, sem um e-mail, eles nunca respondem, documente-se, demonstre isso. Tire foto, faça um print da tela, demonstre isso. Se o trabalhador questionar depois na justiça, ou o sindicato pretender anular, traga esses elementos para o processo. Simples assim. Algumas vezes, a insegurança jurídica decorre muito mais de um receio nosso, de um medo nosso, de utilizar tudo aquilo que está licitamente, legitimamente à nossa disposição. Todos esses meios podem ser utilizados. Sem radicalismo, sem ataque ao sindicato, não precisa, você vai conseguir solucionar ali. E aquele sindicato, se é aqui um pedido que eu faço, menos na condição de eterno estudante de direito e muito mais na condição de juiz de trabalho. Encontrou um sindicato que está cobrando taxas para negociar, documente e, por favor, notifique, cientifique o Ministério Público do Trabalho. O MPT tem uma atuação séria e muito dura em relação a esses casos. E eu posso afiançar que a resposta do Poder Judiciário vai ser pesada, vai ser dura, vai ser grave nessas situações. Porque esse é o momento em que o sindicato precisa se reconstruir, demonstrar que está aqui realmente para servir os trabalhadores e colaborar com as empresas para a construção de um mundo melhor para todos nós. É isso, professor. Não sei se eu já devo ter passado o tempo. Me perdoe, desculpe, tem bastante perdão. Estou aqui à disposição para questões, reflexões, angústias. Me perdoe, acabei me perdendo. Não estou aqui com um relógio, com um mau menino. Mas, não, enfim, você podia falar a noite toda que a plateia e eu estamos encantados. Se eu falasse mais aqui, eu acho que as pessoas iam querer virtualmente lançar objetos perto importantes aqui para me atacar. Você é sempre brilhante, sempre brilhante. E com a tomada ligada, né? Aqui no 220 para tentar solucionar nossos problemas. Perfeito. Não, excelente posição. E muito interessante os casos práticos que foram apresentados, assim, hipotéticos por enquanto, mas que certamente nós vamos enfrentar. Eu fico exatamente pensando na quantidade de situações... Doutora Gisane, obrigado. Perdoe a interrupção, professor. Só para agradecer. Doutora Gisane, obrigado Paísa, obrigado pelo carinho. Só. Perdoe, professor, por favor. Opa, não, só a quantidade de situações diferentes nós vamos enfrentar. E como você muito bem colocou, né, nós realmente temos que ter esse cuidado e ponderação e nada de decisões definitivas a prioristicamente tomadas quando nós nem enfrentamos essas peculiaridades que ainda vamos encontrar. Muito bem, perfeito, extraordinário, Leandro, extraordinário. Agradeço, professor, e tenho certeza que pela generosidade do senhor e menos pela exposição em si, mas agradeço a generosidade e o carinho. Perguntaram aqui do artigo. Eu tenho, nesses momentos, aproveitando algumas madrugadas, parado para escrever um pouquinho.
a respeito dessas questões, porque eu ando muito angustiado com isso, realmente. Tentando revisitar nossos clássicos e, enfim, trocar ideias, conversar, pensar a respeito desses temas. Um foi publicado, para minha alegria, para meu orgulho, no site da Anamatra, sobre a questão da decisão liminar. Vocês encontram facilmente lá na Anamatra artigos, um dos primeiros lá na ordem dos artigos, e recomendo, consultem o site da Anamatra, as fontes de referência são fantásticas, são incríveis. E o outro vocês encontram facilmente pelo Google, basta jogar Leandro Fernandes, Força Maior. Escrevi um textozinho sobre Força Maior e Fato do Príncipe, trazendo algumas questões de direito material e processual ali, a partir principalmente da doutrina clássica. Mas algumas ideias, estamos construindo aqui. E não esquecer o artigo que vamos escrever juntos, envolvendo repercussões no processo. Né? E ansioso, professor, para ter esse privilégio de poder escrever com o senhor. E vou também puxar a nossa amiga Luciana para conseguir escrever com ela também. Quero ter a alegria de compartilhar esses momentos com esses grandes nomes aqui. Perfeito, muito bem. Perfeito. Então, podemos encerrar? Acredito muito que bem. Está autorizado? Samico, podemos encerrar agora? Completou Samico, muito bem, né? Ok, eu acho que está dizendo. Pronto. Então, bem, me despedindo, então, agradecendo, né, pela participação ao Rodrigo, né, e parabenizando tanto Leandro como Luciana por exposições maravilhosas. Assim, foi uma tarde de aprendizagem para mim. Adorei. Para mim também, professor. Eu que agradeço demais, eu aprendi muito aquilo que eu disse. Eu tive aqui no início da tarde 2 aulas magnas, 2 conferências. Realmente fui muito engrandecido. Parabenizo também essa iniciativa da Escola Judicial de adotar esse modelo novo, a doutor Ivan, especialmente aqui ao Samico, que eu tenho visto, professor, tenho acompanhado de perto a dedicação dele para conseguir promover esses eventos da escola da melhor maneira possível, da maneira mais inteligente possível para alcançar o máximo de pessoas. E agradeço àqueles que estão nos acompanhando aqui, os colegas de magistratura, os colegas advogados, estudantes, advogados e advogadas, estamos aqui construindo coletivamente. Obrigado pela paciência, obrigado pelo tempo de vocês. Realmente é um prazer. Plateia maravilhosa. Abraço, então, Leandro. Então, encerrado o evento, podemos aqui encerrar a mesa. Muito bem, desfazer a mesa. Beijo e abraço a todos. Até mais. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. A todos. Valeu. Tchau, tchau.